Fala pessoal, vamos fazer aí o nosso fechamento, né? O nosso panorama aí do mercado, daquela geral aí no Ibov, os índices setoriais, S&P, etc. Tá? Começando aqui pelo nosso Ibov, tá? E vamos começar aqui pelo semanal, tá? O que que a gente tem aqui, né? No Ibov semanal, já venho falando isso há algum tempo, né? Nós estamos aqui numa trajetória altista, beleza? E a gente está esperando, né, uma possível continuidade aqui e retomada dessa trajetória altista. Porém, né, se você olhar bem aqui, ó, nas últimas semanas, vindo, né, do final do ano passado, a gente começou uma correção, tá? E aqui, se você, né, for um pouco atento, você tem uma trajetória baixista caracterizada aí pelos topos e fundos, né, descendente, beleza? E aí a gente está, que todo mundo falando sobre isso, né? No fundo desse canalzinho aqui de baixo que se formou parecido, né, com aquele ali entre julho, perdão, e outubro, tá? E pode ser que realmente pare por aqui e a gente tenha, né, um retorno ao topo do canal e quem sabe a retomada dessa trajetória altista aqui do semanal de médio prazo, tá bom? Só que nesse momento, né, o que está aparecendo aqui? Né? Parece para você, para mim, que vai parar aí, né? Na minha opinião, não é o que está aparecendo. Pode parar, obviamente, mas não é o que está aparecendo. E se não parar por aí, tá? Para onde a gente vai ficar olhando aqui na sequência, tá bom? Eu já falei sobre isso algumas vezes, eu vou repetir. A gente vai ter essa faixa aqui dos 117 mil pontos para a gente buscar, tá bom? Então teria aí mais uns pontinhos interessantes para a gente fazer, tá? Pegando aí mais ou menos, né, o fechamento da semana, a gente teria aí mais uns 4%, alguma coisa assim para a gente buscar, tá bom? Quando a gente vem aqui para o gráfico diário, tá? O que que a gente está observando aqui, tá? Só tem venda, né? Indicadores são vendidos, tá bom? Então, assim, pode ser que pare por aí, comece a subir e esse tipo de coisa. Com toda certeza, o mercado faz o que ele quiser, né? Mas nesse momento, as evidências são muito mais favoráveis a que a gente tenha continuidade desse movimento de queda do que o contrário. Agora, aqui definitivamente não é o lugar onde eu e você vamos abrir o trade de venda. Se você está vendido ainda, você permanece vendido. Agora, não é o lugar para você abrir o seu trade vendido. Tá bom? Por outro lado, não significa que aqui é para você comprar, entrar comprado. Se você acha que pode ter um repique, e eu acho que pode ter um repique sim, tá? A princípio, o plano é um repique para continuar caindo, ou seja, para oferecer novas oportunidades de venda, né, de operar vendido, tá bom? Só que esse repique, para alguns, pode ser uma oportunidade de compra. Só que aqui ainda falta argumento para isso. Chama atenção esse FR aqui, né, bem perto de zero, né, em 3 nesse momento. Ou seja, está esticado, né? A gente pode dizer assim. Se você olhar bem aqui, vou até colocar um layout aqui mais simplificado, a gente tem aqui, ó, alguns fechamentos, né? Fora da banda de Bollinger, né? Ou seja, a banda de Bollinger aí de 2 desvios padrão. Então, não é um evento que acontece toda hora. Então, tudo isso, né, reforça que a ideia de um repique faz sentido. Tá? Só que dentro desse contexto de um repique dentro de uma trajetória baixista. Tá? Então guarda bem isso, porque ficar na contramão do mercado é muito ruim. Mas se isso faz parte também da sua estratégia, não tem problema, você faz aquilo que te parece fazer sentido, que funciona para você, e ok. Mas aqui para mim é repique para continuar caindo. E se houver esse repique, tá? Para onde eu vou ficar olhando aqui como possível endereço, né, pontos para esse repique? Tá bom? Essa faixa aqui, ó, dos 124.500, 700, alguma coisa assim, onde você está vendo aqui tem a média de 8, né, média curta, vai ter a média de 20 períodos que nesse momento, né, 126.700, ela vai continuar caindo, então talvez ela se aproxime mais para perto dos 126 mil, ou mesmo aqui essa região dos 128.400, tá? Então, são esses os pontos. E se continuar caindo daí mesmo, esses são os próximos endereços, na minha opinião. 120, 680, 119, 340 e por aí vai. E aquele 117 que eu acabei de mostrar ali pela ótica do gráfico semanal. Mas no momento não temos aqui argumento suficiente para acreditar que o mercado
vai parar de cair, começar um movimento de alta forte ou coisas do tipo. Se subir, a princípio, é num cenário aí de apenas um mero repique, tá bom? Quando a gente olha aqui para os juros, eu vou passar aqui rapidinho, tá? Os DIs, o 25, que é o mais curto, 26, 27, 29, 31 e 33. O que que todos eles estão mostrando para a gente? Que o viés ainda é altista. Tá? Então, mesmo que a gente tenha ficado aqui algumas boas semanas, né, praticamente um mês inteiro ali, do final de abril agora até esse final de mês de maio, aqui lateral, né, mas perceba que o viés ele não mudou, ele continua sendo altista. A questão é se a gente vai, né, romper o topo, né, feito ali em abril, né, e testado agora no final de maio e vai seguir esse movimento de alta, tá? Então fica essa dinâmica. Vai continuar, vai parar por aí, vai ficar por aí mesmo. Então a gente está esperando ver o que acontece. Afinal de contas, nessa dinâmica juros com bolsa, uma dinâmica muito importante, né? Em geral, né, a correlação ela é bem certeira, né? Você tem juros subindo, dificilmente bolsa vai subir, né? O que também não é certeza que vai cair, mas enfim, a dinâmica é essa daí. Então vamos ficar de olho nisso, porque a gente pode ter sim informação interessante aqui que pode nos ajudar ou fornecer uma informação adicional para os nossos trades, tá? O dólar, né, que vinha aqui batendo cabeça, né, por algumas semanas. Tá? Você está vendo aqui que agora, né, ele claramente definiu para cima. Para onde estamos indo, né? Testar aqui a máxima do ano feita ali em março, né? Perdão, em abril, que foi ali no 5,22, ali 5,29, perdão, tá? É para lá que a gente está olhando. E se passar daquela região, a gente tem aqui, ó, 5,32 e 5,40. Então o viés aqui nesse momento para o dólar, na minha opinião, ele é altista, tá? Então essa combinação aí tá bem perigosa aí para o mercado, né? Parece que vem sim aí um estresse a mais, enfim, mesmo que seja por mais alguns dias apenas e depois muda tudo, se salva, mas na minha opinião a gente tem essa combinação, bolsa querendo continuar caindo, né? O Ibov, dólar para cima, juros para cima também. Mas vamos esperar aí a semana que vem, ver o que que se desenvolve e o que que a gente vai ter naturalmente aí de oportunidades, tá? Passando agora pelos índices setoriais, fazendo aquele exercício do viés, né, de determinar o viés para a próxima semana. Começando aqui pelo consumo, né? Então aqui o viés aqui não tem muito o que dizer, né? É baixista, tá? Então a gente está chegando aqui na região da mínima do ano, tá? E tudo aqui indica que é para passar e fazer uma nova mínima do ano. Então o viés é baixista, mesmo que haja um repique aí na próxima semana. O IEX, né, do setor elétrico, algo parecido, né? Aqui você até pode pensar que pode se salvar aqui nesse fundo anterior, né? E de repente tentar buscar o topo aqui, né? E se salvar. Mas eu vou com um viés baixista aqui para a semana que vem. Tá aqui perdendo suporte, então pode vir aqui ao fundo anterior, né, que é a mínima do ano também, então para mim tá bem pesado, tá? E FNC não tem muito o que falar, né? O viés é baixista, então mesmo que a gente tenha aqui um repique antes, na minha opinião, é a dinâmica parecida com o do Ibov, né? É um repique para continuar caindo, então não consigo pensar diferente aqui, pelo menos por enquanto, tá? E mate mesma coisa, né? Então, o viés é baixista, indo aqui em busca dos seus próximos alvos. Então, mesmo que tenha um repique, é para continuar caindo, claro, né? Num primeiro momento. O IMOB, parecido com o consumo, né? Vindo em direção à mínima do ano. Para mim, aqui, viés também claramente baixista, tá? E finalizando, né? O índice small, né? O das small caps, viés também é baixista, né? Então, né? Veio aqui, né, apanhando ali em abril, ficou ali meio que lateralizando, sinalizando que podia fazer um repique um pouco mais amplo, mas aí deu continuidade ao movimento, já chegando aqui numa região que pode ser um alvo. E aqui eu vou aproveitar para falar também mais uma vez, né? O fato de que essa região aqui é apontada como um possível alvo, não quer dizer que vai chegar aqui e parar de cair e agora começar um movimento de alta, né? E acabou tudo, né? Acabou a tendência. Porque pode não chegar aqui, mas também pode chegar aqui, passar direto, tá? Pode chegar aqui, fazer um repique e depois seguir. Então tem que ter cuidado com isso. Agora, é claro, se isso aqui para você é um alvo e você acha que vai parar aí e o risco retorno te é interessante, tem algum sinal que te permita fazer esse trade comprado e tudo mais, beleza, manda bala aí e executa o trade, tá? Não, sem problema nenhum. Mas vamos ter cuidado com isso, não vamos ser apressadinhos aí de querer achar compra quando ainda às vezes não tem nada, tá bom? Agora vamos falar do mercado lá fora, né? Começando aí pelo S&P, né? O S&P, né, pessoal, segue numa tendência, né, clara de alta.
tá? Então você olha aqui pelo semanal, né? Fez umas semanas ali de correção ali em abril, mais ou menos, retomou, fez uma nova máxima, né? Um novo topo histórico e segue firme e forte, tá bom? E aqui nessa sexta-feira, né, o S&P ele completou um caminho, né, que é normal, né? Depois de se enroscar aqui nesse 111 do Fibonacci, ele veio exatamente aqui no 76, tá? Então, qual é a ideia aqui a princípio, tá bom? E também tem a média de 20 períodos passando pela região. Qual é a ideia aqui a princípio? É que isso aqui é um pullback, tá? Para seguir um movimento de tendência de alta, tá bom? E aí o próximo endereço está aqui. Então a gente tem né, bons argumentos para acreditar nisso. Some a isso, né, a gente tem um candle aqui que pode não ser um martelo perfeito, como tem nos livros, mas claramente é um candle que sinaliza, né, um fundo, um potencial fundo, ou seja, para seguir mesmo essa trajetória altista. É claro, a gente vai descobrir isso a partir da semana que vem, tá bom? Isso aqui tudo pode ser desfeito, o S&P continuar caindo e ok, não tem problema, a gente vai esperar pelos próximos pontos. Mas a princípio é S&P para cima aí também na semana que vem, ou seja, retomada da trajetória altista. Juro 10 anos, né? Muita gente falando sobre isso, né? Olha só, aqui pode sim sair uma falha de topo, né? Que seria algo bem interessante. Afinal de contas, né, a gente abriria a porta para no mínimo vir aqui nessa região do 4,25. Tá? Então teria um espaço interessante. Fechou em 4,5, né? Teria aí um 0,25 aí para cair, e isso pode sim trazer um vento favorável, né, para o mercado, especialmente lá fora, né, o S&P e quem sabe por tabela os outros mercados pelo mundo, incluindo aqui o nosso Ibov, né, a nossa bolsa, tá? Então olho vivo aí porque essa dinâmica aqui também é bem relevante para todos nós, tá? Petróleo, né, o Brent. Já falei sobre isso, né? Ali entre fevereiro e março ficou consolidado nessa mesma faixa aqui, ó, tá? Lá em março definiu e foi para cima, e aqui fica a dúvida, né? Vai definir para baixo ou vai fazer igual ali em março e sair para cima, né? A gente vai ter que aguardar. Nesse momento aqui, ó, o petróleo fechou bem perto do que tem sido o suporte, como foi ali entre fevereiro e março. Vai perder? Já falei, se perder, a gente olha para essa faixa aqui, né, do 77, depois vai ter aqui o 74, né, a mínima ali do final do ano passado, e é isso. Por outro lado, se sai para cima, a gente olha para pelo menos aqui o 89, alguma coisa do tipo. Mas um cenário aqui ficaria neutro aqui nesse petróleo, faltando aí informação para a gente, tá? O minério, né? Esse aqui, né, tá testando, né, a nossa expectativa de minério em alta, né? Porque ele vinha aqui numa trajetória altista, rompeu ali o 120, que era uma região importante, parecia que era um pullback para seguir e já voltou tudo, chegando aqui no que tem sido um suporte aqui desde ali o mês de abril, essa faixa do 112, tá? Então minério aqui em 113. E aí suporte pode servir para duas coisas, né? Ou o suporte vai segurar, né? Vai suportar e vai parar por ali e voltar, né? Para a direção anterior, né? No caso, subir. Ou dessa vez vem para perder e vai buscar o próximo nível de suporte, as próximas regiões importantes, tá bom? Então vamos ter que ficar de olho, porque abaixo desse 112 a gente vai ter aqui um 108, a gente vai ter aqui a região do 100. Tá? Então vai ter um caminho bem razoável aí a ser percorrido. Por outro lado, se salva por aqui, a gente vai olhar para voltar pelo menos nessa região aqui do 122, 123, né? E de repente ficar num cenário aqui, ó, de uma consolidação. Tá bom? Então vamos ficar de olho nesse minério, porque a gente olha minério, porque a gente olha petróleo, né? Pela correlação, né, esperada, que não é linear, né? Não é 100%, com, né, Vale, com Petrobras, com petroleiras e assim sucessivamente. Mas é lógico, no final das contas, o que a gente quer é oportunidades, né? Então o mercado vai dar essas oportunidades, a gente precisa ter aí um pouquinho de paciência, né, para aguardar essas oportunidades aparecerem e aí cada um vai executar de acordo com os seus critérios. Valeu, pessoal? Então é isso. Vamos em frente, deixar sempre o mercado mostrar o que a gente tem que fazer, né? Se é que a gente vai ter algo a fazer e se não tiver nada a fazer, a gente vai ficar quietinho esperando o mercado enquadrar, né, dentro dos seus critérios, dos meus critérios, e aí sim a gente faz alguma coisa. Valeu, um ótimo fim de semana aí para todos. Espero que o vídeo ajude e precisando de algo é só falar. Um grande abraço.